Take two. Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz, especial Take Two. Esses costumam ser os piores, né, cara? Vocês não têm ideia do que aconteceu aqui, cara. Esse programa já foi gravado. Ele já foi gravado e deu tudo errado. Meu Deus do céu, deu tudo errado. Eu vou explicar. E o problema é esse. Sempre que a gente tenta refazer uma coisa, é sempre um mistério se vai ser bom ou se vai ser ruim. Porque eu gravei esse programa hoje às 11 da manhã. Hoje é sábado, dia 24/4. Eu gravei esse programa às 11 da manhã. E aí, quando eu fui ver a gravação, meu querido, tava uma catástrofe, porque eu não sei se você... Esse podcast de hoje é podcast pra ouvir enquanto você vai dormir. Porque eu tô quase dormindo, então o clima vai ser mais ou menos esse. O que aconteceu? Eu não me ouço enquanto eu tô gravando o podcast. Eu não me ouço. Eu não sei como vocês conseguem fazer essa barbaridade de me ouvir enquanto o podcast está rolando. Porque eu não consigo me ouvir. Mas aí o áudio tava todo meio beatbox, assim. E eu, como trato esse podcast como se fosse um filho pra mim, é verdade, cara, eu trato esse podcast como se fosse um filho pra mim, eu tentei consertar, tentei fazer assim, não, vou, oh, meu Deus do céu, deu tudo errado aqui, falei, vou consertar, essa será a minha missão, eu vou consertar e vou tirar cada picote desse podcast e esse podcast vai ir pro ar. Porque é assim que a gente trata um filho. A gente vê ele com um problema e a gente resolve. Não é verdade? E aí chegou uma hora ali do meio que eu juro, cara, eu fiquei umas... E assim, às vezes eu penso assim, eu não vou nem falar isso não, porque eu quero aqui só passar as partes boas de todo o processo. Eu quero só que as pessoas recebam o creme de la creme do que é um podcast feito por uma pessoa só. E aí eu tentei, cara, eu até desabafei lá no meu Instagram uma hora que eu tava passando por esse problema. Nossa, se esse problema acontecer de novo agora, eu vou ficar puto, eu nunca mais vou gravar um podcast na minha vida. Eu não consigo, porque é igual filho, a gente briga, depois a gente fala, tá tudo bem. Só que aí no meio do processo ali, eu vi que tava tudo muito zoado, tava tudo muito complicado, tava tudo muito Eminem mal feito, sacou? Tava tudo muito... Não dava pra entender nada que eu tava falando. E é importantíssimo nesse podcast que dê pra entender o que está sendo dito. Então eu fiz o que eu faria com o filho agora. Nesse momento da minha vida, eu abortei. Como nesse caso aqui era a única pessoa que deveria decidir se a abortação não era eu aproveitei todos os meus direitos, o direito de ser homem, de ser pai único deste podcast e abandonei o meu filho ainda em gestação, e ele não foi pra vocês, mas fiquem tranquilos, era um filho muito, o olho nasceu no lugar da orelha, a orelha nasceu no lugar do umbigo, vocês não iam querer ver, ia ser um desses bebês que vocês iam falar, por que não abortou antes? Então, fiquem tranquilos, aqui a gente sabe a hora certa de abortar a missão. Dito isso, o podcast de hoje também é um oferecimento de sábado. Todos os podcasts vão ser sábado. Que tal? Sábado eu notei que dá. Mesmo comigo cansado. O dia da semana não dá, cara. Eu fico muito mais cansado do que hoje. Hoje eu fiquei cansado, cara. Nossa, hoje foi um sábado cansativo. Mas sábado pra mim é um dia bom, cara. Sábado pra mim é um dia sagrado, entendeu? Ninguém mexa no meu sábado. Tá bom o som? Agora eu tô extremamente preocupado. Fica melhor assim? Assim fica melhor? Assim fica melhor? Não, assim fica pior. Assim fica pior. Assim fica bom?
Assim fica bom? O que vocês acharam? Assim tá bom? Eu falei que era um podcast pra dormir só pra assustar um pouco. Só pra assustar um pouco, para as pessoas ficarem, eita caralho, agora eu acordei. Ah, meu Deus do céu, pera aí que eu preciso de um tempo pra me manter a compostura de novo, gente. E aí foi isso, cara. O podcast também, mas aí hoje é sábado, cara. E meu sábado ninguém estraga. Ninguém tem o direito de estragar. Ninguém tem o direito de estragar meu sábado, porque sábado é até o dia que eu durmo de cortinas fechadas, cara. Sabia disso? Pequenas curiosidades sobre Robert Kiefer que o mundo está sedento por saber. O mundo não para de curiosidades sobre este cidadão. Qual a cor favorita dele? Vermelho. Qual o tipo de cabelo favorito dele? Agora eu vou dar uma chocada. O meu tipo de cabelo favorito é o raspado. Qual o tipo de copo favorito dele? O tipo de copo favorito dele é uma tigela, na verdade. Tigela, igual os indígenas usam. A mesma tigela, eles usam tigela, cara, pra beber as coisas. A mesma tigela que a gente usa pra comer uns sucrilhos, eles usam pra beber água. Esse é meu copo favorito, cara. E agora eu tô aqui jogando meu coração pra vocês. E tentando refazer essa tragédia, cara. Eu espero que ninguém se incomode, apesar de que o meu hobby é incomodar. Nos dias de sábado é assim, cara. No dia de sábado é assim, o único dia em que eu fecho a cortina. Porque nos dias da semana, eu costumo deixar a cortina aberta. E a cortina, porque eu faço isso, entendeu? É um jeitinho eu acordo junto com o sol. Eu gosto de deixar nos dias da semana é assim, o sol nasce, eu nasço junto com o sol. É um jeito de eu me sentir mais caindo-me verde. É um jeito de eu me sentir mais em contato com a natureza nessa selva de pedra que é São Paulo. Mas no sábado eu não faço isso. Final de semana eu fecho as cortinas e falo... Eu vou acordar a hora que eu bem entender, porque meu sábado ninguém mexe, ninguém estraga. Só que o problema é que o meu relógio biológico já tá ajeitado para eu acordar, na hora que o sol começa a nascer aqui na janela do meu quarto, que costuma ser às 8, às 9 da manhã ali. Então, como meu relógio biológico já tá biologicamente relojado, mesmo comigo fechando a cortina, eu acordo no mesmo horário. Aí eu fico puto com a cortina, então. O que eu tenho a agradecer essa merda? Vai tomar no cu, cortina. Cortina de bosta. Cortina que é feita só pra você fechar. Que ótimo. Se não tivessem criado a cortina, eu não ia ter essa grande vantagem que é fechar a cortina. A cortina inventou um problema que não tinha antes de ter a cortina. Que bacana, agora eu preciso fechar ela no final de semana também. Se não tivesse, eu não teria isso pra viver. Eu odeio cortina, cara, eu odeio cortina. Espero que não se incomodem aí, amantes de cortina, com o meu... É porque às vezes a gente tá num dia mais complicado, a gente joga raiva em coisas que a gente não deveria jogar, cara. E eu acho que vocês deveriam agradecer por eu estar jogando raiva numa coisa que ninguém joga. Quem é que joga raiva em cortina? Na boa mesmo, assim. Quem é que tá jogando raiva nesse tipo de objeto? Então é um objeto que ainda tá sem más energias no mundo. Então só a minha má energia não vai fazer com que esse objeto comece a ficar com energias pesadas por aí. As pessoas que têm cortina em casa não vão começar a ficar com o clima mais pesado porque tem cortina em casa. Não. Só eu que joguei essa raiva nesse objeto. A não ser que nesse podcast agora a gente descubra novas pessoas com esse ódio, ou a não ser que nesse podcast agora a gente descubra que o meu ódio ele é muito maior do que eu imagino, cara. E agora as cortinas vão começar a cair, vai começar a furar cortinas por aí, enfim. Desculpa, eu tô incomodando, né? Desculpa. É que meu hobby é incomodar. Desde criança, né, velho? Desde criança eu tinha esse hobby. Tem até uma história sobre isso. Eu nunca contei essa história em lugar nenhum, eu acho. Eu acho que eu nunca contei essa história em lugar nenhum. Quando eu era criança, eu comprei um daqueles laserzinhos de apontar pros outros, sabe? Sabe laser de apontar pros outros? Eu comprei um desses.
Comprei um laser desse é esse o nome técnico do produto, né? Laser de apontar pros outros. E aí eu fiz o que o nome diz, né, cara? Eu morava num prédio, eu morava no centro da cidade, e aí, pode ser até eu fiquei sabendo que é Dia das Mães, fiquei sabendo que tá chegando Dia das Mães. Eu fiquei sabendo só porque no meu trabalho eu tô editando uns negócios de Dia das Mães, e dessa vez não vão me pegar desprevenido, ok? Ok? Não serei pego desprevenido com datas especiais que pra mim não são nada especiais. Eu irei me render à especialidade delas. Então vamos fazer aqui o podcast especial do Dia das Mães, né, cara? Dessa vez vai dar certo. Eu acho que tá faltando ainda pro Dia das Mães, mas eu vou me precaver. Eu comprei esse laserzinho e aí eu ficava apontando ele, eu morava no 12º andar do prédio, eu ficava apontando ele na janela dos outros prédios que estavam na frente do meu prédio, dentro do apartamento das pessoas, esse local sagrado que as pessoas têm. Eu entrava lá com o meu laser. O que me fez até entender um pouco o porquê que as pessoas gostam de armas, cara. As pessoas gostam de armas, eu entendi naquela época por causa disso. É legal afetar uma coisa à distância, sacou? Eu acho que esse é todo o lance da arma, porque eu entendo várias coisas de você amar coisas. Por exemplo, eu entendo você amar livros. Pô, tem muito conhecimento nos livros, né? Eu entendo você amar café. Pô, o café tem toda a coisa ali de nascer da terra e de ser uma droga legalizada. É por isso que as pessoas adoram, né? Eu entendo você amar o café por ser uma droga legalizada. Eu não entendo o fetiche em carro, eu não entendo mesmo o fetiche em carro, não entendo porque que alguém gosta de carro. Alguém tentou me explicar uma vez, mas entrou num ouvido e saiu no outro, porque eu não entendo porque. É porque você anda mais rápido, você potencializa sua vontade de andar rápido. Não, pra mim o fetiche em carro não cola, mas eu entendi o fetiche em arma, cara, eu entendi o fetiche em arma. O fetiche em arma é mais ou menos esse. Ele é em você afetar uma parada muito forte a longa distância, sem estar presente naquele lugar. E eu entendi isso apontando laser na casa dos outros. E era muito legal, porque as pessoas ficavam berrando, né? Quem tá apontando laser aqui? Quem tá apontando laser aqui? Quem tá apontando? As pessoas ficavam gritando. E minha mãe viu de longe, cara. Minha mãe viu de longe eu fazendo isso. E ela quis entrar na brincadeira. Minha mãe, ela na época, ela era uma pessoa muito... A minha mãe é muito nova, mas na época eu era mais novo e minha mãe, consequentemente, era mais nova também. Eram ambos mais novos. A minha mãe, ela é muito nova, o que coloca a gente aqui nessa óbvia discussão de que eu fui um acidente. Então, isso a gente faz pelas contas. Pelas contas, minha mãe tem lá os seus 40 e tantos anos, então pelas contas ali eu consegui sacar essa sozinho até. Quando eu fui perguntar foi só pra saber se mais uma vez eu estava com a razão. E foi um acidente, cara. E é estranho, né? Porque o que torna todos os outros acontecimentos depois na minha vida também em acidentes. Esse podcast aqui, se o meu pai tivesse esperado um pouquinho mais antes de gozar, ou demorasse um pouquinho mais depois de gozar, talvez esse podcast não existisse. Talvez esse podcast fosse um outro podcast muito melhor. Talvez esse podcast fosse um podcast muito pior. Então a gente tem que agradecer em primeira mão essa improbabilidade. E se você não gosta desse podcast, culpe as pessoas verdadeiramente responsáveis, que são mamãe e papai. Não vamos tirar papai também dessa culpa. Então, se você já se incomodou com alguma coisa que eu disse aqui e tudo mais, saiba que eu gostaria que você culpasse o verdadeiro responsável por isso, que é mamãe e papai. Pode culpar minha mãe no Dia das Mães por esse podcast ser uma bosta.
Pois é, né, cara? E aí eu ficava, eu ficava apontando laser. Era disso que eu tava falando? Era disso que eu tava falando, né? Putz, o acidente, os acidentes são, o descontrole às vezes é certeiro, né, velho? O descontrole às vezes é certeiro nesse sentido. Poxa, mas também, por exemplo, assim, se eu pudesse, se eu tivesse, sei lá, andando na rua, podia estar andando na rua, e aí, bom, às vezes eu ando na rua e fico pensando nisso. Às vezes eu ando na rua, eu olho uma pessoa e falo, nossa, como essa pessoa é babaca. Naqueles tempos em que a gente andava na rua, e aí eu fico pensando, putz, essa pessoa que eu tô olhando agora, era só, ela não, ela só existe por milésimos de segundos, que o pai dela optou por, naquele momento, não tirar, sacou? Se ele tivesse tirado, eu não estaria mentalmente ofendendo essa pessoa. Essa pessoa não merece nada. Quem merece a ofensa de fato é esse pai. E bom, a minha mãe vendo eu brincando de laser, jogando nas paredes, porque a minha mãe ela é diferente. Eu cresci dentre os prédios, a minha mãe cresceu nas ruas. Ela cresceu brincando na rua, ela me conta que enchia bexiga com xixi pra jogar nos outros. Aliás, que brincadeira mais sádica, né? Mas eu entendo um pouco a graça dessa brincadeira. De colar moeda no chão, para depois as pessoas passarem e falar, encontrei uma moeda, e aí vai tentar pegar a moeda, cadê a moeda? Puta que pariu, não sai moeda. Essa era a minha mãe brincava dessas coisas, ela brincava muito nas ruas, eu não brincava muito nas ruas, eu não tive essa coisa porque eu cresci, eu infelizmente sou realmente um menino em apartamento, não tive a oportunidade de crescer entre os carros. Não crescer de fato entre os carros, mas até porque se eu crescesse entre os carros eu não estaria aqui, porque não dá pra você crescer entre os carros, ainda mais se for entre dois carros de fato. Se for entre dois carros de fato, você tem um problema, porque aí eu estaria morto agora. E esse podcast não existiria também. Você vê a probabilidade de coisa. Você vê que para esse podcast aqui está acontecendo agora, precisou de muitas coisas acontecerem antes dele. Então a gente sempre agradece aí. Desculpa se eu ofendi alguém que está ouvindo esse podcast que morreu em um acidente de carro. Estou me importando pouco com você agora. E o mundo também está se importando um pouco com você nesse momento, mas gostaria aqui sempre de agradecer a esses dois motoristas que não me mataram num acidente de carro. Obrigado, sem vocês nada disso seria possível. Mas a minha mãe podia ter passado por essa, cara. E ela brincava muito na rua, mas eu acho que ela, vendo esse espírito moleque meu de jogar o laser na casa dos outros, ela se voltou, voltou esse espírito de jovem na minha mãe, e ela optou por brincar comigo também. De jogar laser na cara dos outros. E aí, a gente ficava jogando laser lá, beleza. Eu tô tentando lembrar, tá uma bosta esse podcast, sabe por quê? Porque eu tô tentando lembrar exatamente o que eu falei no outro podcast. E eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque eu fiquei com raiva do outro podcast. Então, tudo que eu falar aqui vai ser pesado de muita raiva e rancor. Você vê que nesse tempo todo eu já falei várias vezes de outras possibilidades que poderiam ter acontecido, porque eu tô com isso muito na cabeça. Nossa, podia ter acontecido muito outras coisas, né? Podia ter acontecido isso muito outras coisas, que não isso aqui agora. Ah, meu Deus do céu. Vocês me desculpem, gente, vocês me desculpem. Nem todo dia é um dia bom. A gente tem que deixar isso em mente, né? Nem todo dia é um dia bom. Mas ela quis brincar comigo lá. E aí a gente ficava apontando laser na casa dos outros. Às vezes ela falava, deixa eu agora. E era legal, porque as pessoas ficavam irritadas e tudo mais, e a gente tava gostando de irritar as pessoas nisso.
E aí teve uma vez que a gente apontou o laser na casa de um cara e esse cara ficou meio esperto. E aí esse cara ficou meio preocupado, sacou? Ele ficou se escondendo, o cara ficou ali se escondendo e ficou, que porra é essa aqui? Aí a gente apontava o laser, ele se escondia embaixo do parapeito, aí a gente apontava o laser, aí ele se aparecia atrás do parapeito da janela assim e falava, puta, ele viu a gente, caralho, eu e minha mãe, a gente se escondia um pouco. Aí depois a gente voltava e falava, não, agora tá tudo bem pra jogar de novo. A gente jogava o laser de novo e ele aparecia de novo, puta, ele ficava, de onde tá vindo esse laser? De onde tá vindo esse laser? De onde tá vindo esse laser? E aí a gente continuou brincando com ele porque a gente viu que ele era o mais divertido de se brincar. Sacou? E aí... E aí, velho... No dia seguinte, quando a gente acordou... que a gente tinha tido essa grande noite de diversão... A gente notou que na janela do cara... Ele pregou um monte de papelão, assim, na janela dele. Um monte de papelão. E não dava mais pra ver nada de dentro da janela dele. E aí a gente ficou... Será que ele ficou muito assustado? A gente falou, não, deve ser outra coisa. E aí passou mais alguns dias, apareceu na janela dele um anúncio de vende-se. E aí a gente ficou... Parece que ele ficou um pouco assustado, sim. Mas depois eu fiquei pensando assim, poxa, cara, até que foi um bom... Eu acho que foi bom pros dois lados, sacou? Primeiro pelo meu lado da minha mãe, que a gente teve uma noite divertida ali, sacou? Segundo, pelo lado do cara. Porque o cara realmente achou... Ele não achou que ele estava sendo vítima de uma criança com um laser na mão. Ele não achou que era isso. Ele achou que ele estava sendo vítima de um sniper americano. Porque ele precisou se mudar pra resolver aquele problema. Então, assim, foi bom pra gente e foi bom pro cara também, porque eu imagino que quando ele chegou no outro lugar e na outra casa que não tinha mais laser, a sensação de alívio que aquele cara deve ter tido de ufa, me salvei de um perigo iminente, eu quase morri. Sensação de alívio não tem dinheiro no mundo nenhum que pague, cara. Então, obrigado por ter nos dado essa diversão e de nada por a gente ter te proporcionado sentimentos de alívio. Porque alívio é uma das coisas mais gostosas que se pode sentir na vida. De nada, rapaz. De nada por ter te dado essa sensação quando você chegou na sua casa nova e se sentiu longe do perigo. Você deve ter se sentido muito bem quando viu que saiu daquela situação, cara. Foi bom pra todo mundo, no final das contas. A minha mãe é realmente jovem, cara. E é importante deixar claro aqui. Olha quem tá voando aqui com a gente, cara, hoje. Olha quem tá voando com a gente, cara. Olha só, olá, tudo bom? Como vai? Olha, que companhia agradável, cara. Pô, esse voo tá bacana demais. E é importante deixar claro aqui no podcast do Som da Minha Voz, porque eu passo por esse problema. Aparentemente, a minha mãe é o que esses jovens aí que já estão embebidos em pornografia chamam de MILF. Aparentemente é isso que minha mãe é, porque minha mãe é jovem, a minha mãe é uma mulher bonita e ela é uma mãe. Essa segunda parte ela não decidiu, como já falamos aqui algumas vezes. E aí eu tenho que deixar isso claro, porque várias vezes aqui eu falei a minha mãe é menina, minha mãe é mulher e tal, e aí eu tenho que ficar deixando claro isso. Então, pelo amor de Deus, olha só o tipo de coisa que eu tenho que me manifestar nesse podcast. Esse podcast não aceita esse tipo de pensamento sobre mãe aqui e é contra esse tipo de pensamento neste podcast. Esse podcast é um podcast de família. Vocês me respeitem, vocês respeitem todo mundo que está à minha volta, vocês respeitem as pessoas mais queridas e parem de ver pornografia. Você vê como é que a pornografia, do jeito que é, eu não ando vendo mais. E pornografia do jeito que é, o machismo e o assédio e a opressão e abuso que a mulher passa
pelo machismo ali, pra você ver que até eu, que sou um homem branco, sofro esse tipo de coisa. Olha como o machismo também nos afeta e eu tenho que ficar dando esse tipo de aviso aqui no podcast e tenho que ficar dando esse tipo de aviso pros homens à minha volta, porque o machismo afeta até eu mesmo. Que merda, velho. Que merda. Que merda. Meu Deus do céu. Mas essa questão da pornografia é um negócio que me fascina um pouco, né? Me fascina um pouco e tal. Eu precisei dar esse aviso e tal, porque eu realmente acho não, tenho certeza, né, de todas as nocividades da pornografia, mas existem as pessoas que são exibicionistas. Existe esse fetiche, né? O fetiche do exibicionismo. E aqui no podcast do Som da Minha Voz, a gente é a favor da maioria. A gente é contra julgar a maioria dos fetiches. Aqui a maioria dos fetiches são respeitados, entendeu? A maioria dos fetiches são respeitados aqui. E existe esse fetiche do exibicionismo, né, cara? Existem pessoas que realmente sentem prazer ao se exibirem ali em seus momentos mais íntimos possíveis. Então, esse tipo de pornografia eu acho que eu sou a favor. Esse tipo de pornografia eu sou a favor. O tipo de pornografia em que a própria pessoa vai lá e se exibe. Eu não sei ainda as discussões sobre isso. Se eu estou falando uma bobagem aqui ou se eu não estou falando uma bobagem aqui. Mas eu acho que aí é a hora que eu acho que tá tudo bem. Aí é a hora eu acho que tá tudo bem. Tá bom? Ah, meu Deus do céu. Ah, deixa eu ver o que tem aqui pra gente falar hoje. Vamos ver. Eu fico assim com o pau na mão. Funk Bossa Nova, vai com tudo. Tem dias que eu vejo uma pessoa linda e sinto uma coisa na minha virilha. Como é, por exemplo, que dá pra meter? A gente mal fala e começa a se encher. Depois da mamada vem sempre a partida, porque eu não aguento outra discussão. Sei lá, eu só quero seu rabetão. Sei lá, só bate no meu rabetão. Tá bom, tudo bem. Se for assim, a gente faz isso então. Cara, meu Deus do céu, tô trabalhando bastante nessa pandemia. Como é que vocês estão resolvendo esse problema? Vocês lembram que a essa época no ano passado, a gente tá no mês 5, mês 4, não é isso? No mês 4, que é janeiro, fevereiro, março, abril. A gente tá em abril, mano. Nossa, abril ano passado. Lembra, cara? Lembra como é que era? Lembra como tava em abril ano passado? Abril ano passado a gente tava começando a entender, a gente tava começando a entender o que era uma quarentena, que a gente tava falando, quarentena, 40 dias em casa. A gente tava começando a ver que na verdade a gente tava sendo enganado por esse nome. Que mais que a gente tava fazendo? Putz, a gente tava começando a enlouquecer. Porque eu tive a minha coisa ali, né? Eu comecei a enlouquecer no início da pandemia. No final do ano eu já estava completamente enlouquecido, embebido em loucura. Eu realmente cheguei no meu ápice de loucura da minha vida, eu acho. Eu acho que eu nunca tinha ficado tão fora das cacholas como no final do ano passado. E aí eu tive uma pausa e tudo mais, e agora eu acho que eu tô começando a ficar doido de novo, cara, porque aconteceu um negócio muito estranho. Primeiro porque eu tô virando eu tô virando na pandemia um monstro que come, trabalha e dorme. É isso que eu tô virando na pandemia. É isso que eu sou agora. Eu não tenho nenhuma outra função como ser vivo, além de ser um monstro. Porque é um monstro mesmo. Porque enquanto eu faço essas coisas, tipo, dormir, trabalhar e comer, eu tô igual um monstro. Tipo, eu acordo assim. Esse é o som que eu faço como ser vivo. Aí enquanto eu trabalho é tipo. Enquanto eu como é. E é só isso que eu tenho pra oferecer
e choro às vezes também. Então, assim, a esse ponto na pandemia, eu sou uma pessoa eu sou um monstro que dorme, trabalha, come e chora. É isso que eu faço. São essas os meus papéis como ser vivo nessa pandemia, cara. É apenas isso que eu faço. E eu sinto que eu tô começando a ficar meio maluco de novo, porque esses dias eu tive um sonho e não foi um sonho lúcido, Foi um sonho que eu sabia que era um sonho. Porque começou a acontecer umas coisas ali no sonho que eu falei, isso aqui é um sonho. Eu não tinha pé. Eu não tinha pé e eu andava de cadeira de roda, mano. É isso. Você vê que nem pra fazer um pack do pezinho eu poderia fazer naquela situação. Isso é uma das poucas certezas que eu tenho na minha vida. É isso aí, tá vendo? Ó, o pack do pezinho. O pack do pezinho é um exibicionismo que as pessoas, normalmente são as mulheres que vendem, né, pra homens que gostam de pezinho. Eu não sei, eu acho ok a ideia, mas me incomoda um pouco essa coisa de ser pezinho, pack do pezinho. Que coisa é essa? Que coisa estranha, que coisa horrorosa. Por que tem que ser isso? Por que não pode ser pack do pé? Pack do pé, pack, esse trocadilho incrível, cara. Por que não pode ser isso? PEC, cadê os caras pra pensar nisso? PEC do pé me incomoda um pouco, porque PEC do pé parece que é uma proposta de emenda à Constituição do pé. E eu não gosto muito dessa ideia, porque é uma proposta de emenda falando o quê? É o direito ao ter pé? Eu acho que no governo Bolsonaro, do jeito que a banda toca, não seria muito por esse caminho, não, mano. Não seria muito por esse caminho. Seria mais pelo caminho da sua obrigação de não ter pé. Seria o que faria mais sentido com o governo do jeito que tá. O cara chegaria e mandaria olha só, desse jeito aí fica mais fácil. Se você não quiser, se você quiser um lockdown aí, tá certo. Se você quiser um lockdown, arranca o pé fora, que a gente vai fazer uma proposta de emenda da Constituição que você arranca o pé fora e aí você não sai de casa, entendeu? É mais difícil sair de casa sem pé aí, tá ok? Eu acho que seria mais ou menos um negócio assim. Porque, obviamente, não tem como é mais difícil sair de casa quando você não tem pé, porque ainda não criaram nenhum meio de locomoção que não criaram, né? O Bolsonaro não deve ter esse tipo de conhecimento de que criaram um meio de locomoção, de que você pode sair de casa mesmo sem pé. Mas me preocupa um pouco. E aí eu tava meio nessa no sonho. Não é possível, eu tenho pé, eu sei que eu tenho pé, e eu tava numa cadeira de roda, e eu falei, isso aqui é um sonho, mas não chegou a ser um sonho lúcido, porque eu ainda não conseguia controlar as minhas ações, eu só sabia que era um sonho. Só que nesse sonho, uma mulher me entregou um chaveiro, que era muito importante para eu abrir uma porta em algum lugar. E aí eu botei esse chaveiro na minha mala, na minha bolsa masculina, cara, na minha bolsa de carteira que eu tenho, que fica aqui na minha parede do meu quarto, e eu botei essa chave dentro dessa bolsa que eu tava com ela enquanto eu estava de cadeira de rodas. E aí, velho, eu coloquei essa chave lá dentro, e aí ela falou, essa chave é algo muito importante pra você agora. E aí eu acordei depois de colocar a chave dentro da minha bolsa. E aí eu fiquei alguns dias olhando para minha bolsa e pensando, será que eu olho a minha bolsa para ver se a chave tá lá? Porque pode ser que seja uma dessas situações em que eu fui comunicado por sonho de algo, e aí agora eu posso ser uma dessas pessoas que o sonho está se unindo com a realidade porque eu tenho um contato divino. Quem sabe? Pode ser que eu seja uma dessas pessoas. Aí eu falei, não, Robert, você não pode já estar ficando doido desse jeito de novo na pandemia. Não é possível, não vai olhar a bolsa. Só que aí eu entrei num dilema. Porque só de eu estar considerando
olhar a bolsa significa que eu já tava meio doido. Então eu fiquei assim, o que eu vivo? Qual dos dois dilemas eu vivo? Eu vivo o dilema de eu ficar o tempo todo olhando a bolsa com orgulho de não ter aberto a minha bolsa para ver se tem uma chave, porque eu sei que eu sou inteligente demais e não tem nada lá dentro. O que já é um sintoma de loucura, porque eu tô considerando que possa ter algo lá dentro, mas eu não estou olhando porque eu estou são. Então fica um paradoxo aí. Ou será que eu olho e descubro que realmente a chave que aquela moça me entregou tá dentro da minha bolsa? E aí o que eu fiz, vocês não vão acreditar, cara. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu abri a minha bolsa. E sabe o que tinha lá dentro? Nada. Não tinha nada dentro da minha bolsa. Não tinha nada. Não tinha nenhuma chave, não tinha nada. Porque era só um sonho. E aí eu notei que eu tava ficando doido. Aí eu notei, Robert, você tá ficando louco. Você tá ficando louco de novo, cara. E você vê que era um lugar sem salvação. Não tinha mais como eu fazer alguma coisa sobre isso. E é isso, velho. Eu tô voltando a ficar nessa, cara. Então, na pandemia, eu sou um monstro doido que dorme, come, trabalha e chora. São essas as minhas atividades como ser vivo na pandemia. E eu tô respeitando elas acima de tudo. Cara. É isso que eu estou fazendo. Vamos pros avisos, pelo amor de Deus. O podcast ajuda o som da minha voz, o podcast onde o descontrole é certeiro. Temos aqui algumas coisas pra gente falar aqui hoje. Nossa, hoje tá complicadíssimo, viu? Alguns recados rápidos, cara. Deixa eu só ver aqui quais são os recados, porque... Fiquem um pouquinho com a música. Deixa eu dar uma olhada no que eu tenho que falar. Queria mandar um aviso aí pra Páscoa. Que aconteceu, mas parece que não aconteceu. Mas só que foi uma coisa que me lembrou, porque algumas pessoas à minha volta ganharam ovos de Páscoa. Não ovos de Páscoa, porque hoje em dia a gente não tá em condições de ficar comprando ovo de Páscoa para as pessoas, mas ganharam Kinder Ovos, cara. E o Kinder Ovo, mesmo sendo R$10, ainda é mais em conta do que o próprio ovo de Páscoa, né? E aí eu vi o Kinder Ovo, mano, caiu a qualidade dos brinquedos do Kinder Ovo. Caiu bastante a qualidade dos brinquedos do Kinder Ovo, velho. Muito. Antes eu lembro que tinha uns brinquedos que a gente podia até brincar, vinham umas motos, vinham as coisas, agora vem uns Tazo. E eu lembrei que o Kinder Ovo, ele tinha o que o Kinder Ovo tava tentando fazer com a gente quando a gente era mais novo? Porque tinha todo o lance da gente ter alguns brinquedos que eram legais, né? Alguns brinquedos que eram legais, só que tinham alguns que vinham com quebra-cabeça. E ninguém que se divertia quando ganhava o quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça era o que a gente, quando comprava o Kinder Ovo, torcia, né? Naquela época do governo Lula, em que o Kinder Ovo era R$2, o legal do Kinder Ovo era que a gente ganhava um chocolate e ganhava um brinquedo muito foda. Tomando meu cafezinho aqui. E aí vinha um brinquedo muito foda. Só que tinha alguns que vinham um quebra-cabeça. E eu tenho certeza que ninguém gostava de ganhar o quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça com 5 peças lá, que era 4 na lateral, uma no meio, e que formavam uma imagem de um dinossauro. Ou formavam uma imagem de uma criança feliz. Era uma coisa assim, né? Era uma coisa feliz. Monte este quebra-cabeça.
E veja como você não está agora por ter ganhado o quebra-cabeça. Aí era uma criança feliz, era um desenho de uma criança feliz lá. Mas qual que era todo o lance, cara? Porque eles não precisavam colocar quebra-cabeça. Era óbvio nas reuniões de brainstorm do Kinder Ovo que a gente não queria ganhar um quebra-cabeça. Devem ter feito um censo com as crianças de que a gente não gostava da parte do quebra-cabeça. Mas tinham alguns que tinham. Qual era o lance? Não tinha verba pra fazer brinquedo legal pra todos os Kinder Ovos? Ou eles estavam tentando educar a gente de alguma forma? Eles estavam tentando educar a gente de alguma forma? Porque aí eu começo a fazer começo a ver algum sentido nisso aqui. Porque se existiam alguns brinquedos que eram legais e tinham alguns que tinham o quebra-cabeça, que era a nossa decepção, que a gente ficava, putz, ganhei o quebra-cabeça e todos os nossos amigos do nosso lado tinham ganhado, sei lá, uma motocicleta, ou um carro, ou uma casa. Era a nossa telecena o bagulho. E a gente ganhava o quebra-cabeça, a gente tinha uma lição, né? Putz, nem sempre aquilo que a gente espera é o que vai acontecer. Às vezes a gente quebra a cara. E isso é um grande aprendizado. Eu acho que eles estavam... A Kinder estava tentando educar a gente de alguma forma. Se foi isso, eu acho bacana. E pra mim, se foi isso, faz mais sentido, porque eu vi umas 3 pessoas na minha volta ganhando Kinder Ovo. Aquele do brinquedo mesmo. E todos os brinquedos eram uma bosta. Então eu acho que faz sentido, até com o movimento político agora que a gente tá vivendo, todos os brinquedos seriam uma bosta. Porque isso passa a mensagem de que tá tudo uma bosta à sua volta. E a mensagem principal do Kinder Ovo agora não é que, tipo, alguns vão ter umas coisas boas e outros não. A mensagem é, todo mundo tá na merda. O brinquedo de todo mundo tá uma bosta, fique tranquilo. Ah, meu Deus, mas tava tudo muito caro, velho. Tava tudo muito caro. Muito caro. Eu já entendi na minha vida, eu tô trabalhando só o necessário pra eu viver, sacou? E parece que o mundo não aceita isso. Porque fica aparecendo anúncio pra mim de empreendedorismo no YouTube. Sacou? Essa semana teve feriado. A gente até falou lá de feriado. Teve feriado de Tiradentes. A gente falou lá no nosso grupo do Telegram desse feriado. E tem todo um lance de glamorização de quem trabalha no feriado também, de quem trabalha bastante, que enriquece. O meu YouTube fica me recomendando uns anúncios lá de gente que trabalhou muito e ficou rico. Aqui, esse aqui é meu carro, ó, bibi. Aí ela mostra lá, é um carrão. Aí mostra, esse aqui, tá satisfeito? Esse aqui é meu outro carro, ó, bibi. Daí eu falo, caralho, tem 2 carros. Aí, só 2? Não, esse aqui é o meu outro carro, ó, bibi. Aí aperta o outro carro, eu falo, caralho, o cara tem 3 carros, não suficiente. Ele mostra, tá suficiente? Não, esse aqui é meu caminhão, ó. Ele mostra um caminhão, eu falo, caralho, esse cara tem muito dinheiro mesmo. Ele fala, quer saber como eu tive todo esse dinheiro? Foi trabalhando bastante. Aí eu fico, E assim, já tenho os meus problemas com a meritocracia, que o próprio Kinder Ovo me ensinou desde criança. Eu sei que se eu trabalhar bastante eu não vou conseguir essa quantidade de carro, não é isso que vai fazer. Mas isso não me orgulha, eu não fico orgulhoso desse cara. Ah, sério mesmo que você trabalhou bastante, ou então que você é um chefe que trabalhou bastante, e aí agora você tem muito dinheiro, sério mesmo? Uau, nossa, ninguém tinha me contado dessa grande técnica de se conseguir dinheiro. Obrigado por isso, senhor. Eu teria respeito se aparecesse um cara no meu YouTube falando assim, tá vendo esse carro? Bip, bip. Eu ganhei ele não trabalhando absolutamente nada, cara. Cuidando da minha saúde mental. Sem fazer... Porque eu conheço empreendedores. Conheço. E eles têm bastante dinheiro. Mas quando eles vão pegar o café na cafeteira, a mão deles treme. A mão deles treme de nervoso, assim, falando, não aguento mais trabalhar, café às 11 horas da noite, puta que pariu, e toma o café. E eu falo assim, pra mim não vale a pena, cara. Pra mim não vale a pena, não tem nada que vai comprar a minha saúde mental, não tem dinheiro no mundo que vai comprar a minha saúde mental. Então eu trabalho o suficiente pra eu conseguir viver o meu dia. É esse o meu trabalho, sacou? Não vai ter iFood pra mim todo dia. Não vai ter carro pra mim.
não vai ter uma Lifix pra mim. Você acha que eu não queria uma Lifix? Você acha que eu não queria um quarto vermelho de vez em quando? Porra! Eu vejo esses streamers aí, eles têm de vez em quando, eles têm um quarto vermelho, eles têm um quarto roxo de vez em quando, a cor do quarto deles muda. Eu não, cara, eu vou ter um quarto branco, pra sempre. Essa é a luz que eu vou ter, branca. E sempre que eu olho pra essa luz, eu lembro que a minha saúde mental não está à venda, cara. Então é isso, mano. É isso. De vez em quando não vai ter. E aí aparece às vezes. Pasmem, gente. De vez em quando aparece. De vez em quando aparece o anúncio do cara falando: eu não trabalhei nada e tô com esse carro aqui agora. E aí, galera? Quer saber como? Aí eu vou pra saber como, aí eu descubro que na verdade é uma farsa. E eu tava orgulhoso desse cara. Eu falei, puta, é isso aí, mano. É isso aí. Cada vez mais trabalhando menos. Esse tem que ser o pensamento na vida. Cada vez mais a gente trabalhar menos. E aí eu olhei. Eu olhei o cara lá. E aí eu descobri que na verdade é uma farsa. Na verdade, para você ganhar dinheiro trabalhando nada, você tem que, antes de trabalhar nada, já ter muito dinheiro. Aí você ganha muito dinheiro mesmo. Então eu tô pensando aqui que pro meu plano de ganhar muito dinheiro sem fazer nada não vai dar certo. Então eu tô começando a focar no meu novo plano de carreira, que é manter minha saúde mental tranquila e ficar tranquilo apenas com o fato de ser um mendigo. Porque eu ainda não sou um mendigo, mas eu acho que a pior parte de ser um mendigo deve ser... A pior parte de ser um mendigo deve ser odiar ser um mendigo. Então eu tô tentando trabalhar minha cabeça aqui pra achar ok a ideia de ser mendigo, sacou? Porque aí quando eu for mendigo, porque pelo andar da carruagem uma hora pode ser que aconteça, e a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, pelo andar da carruagem pode ser que aconteça, eu vou virar mendigo uma hora. Então eu já tô preparando minha cabeça pra quando eu virar mendigo, eu ser o mendigo mais feliz do mundo, cara. Voltando aos avisos. Voltando aos avisos aqui de agora, o que eu tava falando? Temos vários avisos aqui, cara. O podcast, o Doce Som da Minha Voz, todo sábado, não importa como, porque esse podcast é realmente uma conversa. Esse é uma conversa do jeito que eu mais gosto. Às vezes eu tô mal, às vezes eu tô bem. Vai ser uma roleta russa de sábados. Vai ter uns sábados que eu vou estar melhor, vai ter uns sábados que eu vou estar pior. Então todo sábado a gente coloca um podcast novo aqui. Vai ter uns... Mas nem é um dia mesmo. Sábado é o dia que sai. Você pode ouvir o dia que você quiser, tá na internet. Escolhe aí o dia que sai pra você. A gente coloca sábado. O dia que você vai ouvir, você escolha. Ah, mas só vai ter um por semana? Claro que não, meu jovem. Claro que não. Nós temos o nosso grupo do Telegram, cara. O grupo do Telegram, que é o Doce Som da Notificação. O Doce Som da Notificação, o que é? Clama o público por saber o que é o Doce Som da Notificação. O Doce Som da Notificação é um grupo no Telegram em que sempre que tiver... Porque eu não sei se vocês já notaram aqui, não tem muito como você saber quando que sai um podcast novo. Não tem feed, não tem assinatura nesses negócios aqui de podcast. Então no Doce Som da Notificação você sempre será notificado de quando terá um novo podcast. E você sempre será notificado também de podcasts chamados O Doce Som da Notificação, que são episódios exclusivos para quem está no grupo do Telegram. Olha que doideira. Então se você entrar lá agora, como é que eu entro? Calma, gente, calma. Você vai digitar no seu Telegram O Doce Som, entendeu? O Doce Som. Ou você vai entrar no site t.me/odossom. t.me/odossom. Esse é o site para entrar no nosso grupo do Telegram e você vai ouvir todos os podcasts do Doce Som da Notificação que já saíram por lá. São episódios curtinhos, costumam ter 10 minutos, 15 minutos, alguma coisa assim. São episódios mais curtos, mas já saiu tantos que eu acho que já deve ter mais de uma hora já de podcast lá. Muito fácil, já tem 1 hora de podcast exclusivo lá. Então você que não se sacia com um podcast só por semana apenas e tem esse perigo de ser um sábado em que eu acordei da pá virada e que eu acordei mal, porque tem sábado que é assim, né, velho? Tem dias na vida que a gente tem que partir o arroz com faca. Tem dias na vida que a gente tem que partir o arroz com faca, velho. E aí lá tem um contato mais direto. Eu falo vários dias da semana
E aí tem dias que eu tô bem, tem dias que eu tô mal. Entendeu? É mais legal. Quando chegar a 50 assinantes, a gente vai fechar o grupo apenas para quem pagar. Porém, a gente ainda não chegou, ainda tem poucas vagas. Tem poucas vagas mesmo, cara. Eu não tô de demagogia aqui, tem poucas vagas lá pra você entrar de graça e ouvir o podcast ou do som da notificação de graça. De graça. E, putz, mano, daqui a pouco você vai ter que começar a pagar, você não vai querer pagar pra ouvir uma merda. É o que nós sempre dizemos aqui. Faça de tudo para ouvir essa merda de graça. Porém, agora a nossa situação vai complicar um pouco, vai complicar um pouco mais delicada. Não, na verdade não tem complicação nenhuma. A gente abriu um padrinho. Um padrinho aqui pro podcast O do Som da Minha Voz. O padrinho é padrim.com.br/odossom. É com M mesmo, padrim.com.br/odossom. Pela grandíssima bagatela de R$3,44 por mês, nossa, quem é que não tem esse dinheiro? Até eu que não tenho um OnlyFans no meu quarto, tenho R$3,44 por mês. Você ajuda o podcast a continuar voando pelos ares, porque eu não sei se você sabe, em primeiro lugar, é importantíssimo que o podcast continue se mantendo independente. Em segundo lugar, é importantíssimo que o podcast continue acontecendo, existindo de forma independente ou não. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu pago dinheiro pra estar aqui nesses lugares que vocês ouvem, Google Podcast, Deezer, Spotify, eu tenho que pagar. Você acha que eles deixam de graça isso aqui? Você acha que eles deixam de graça o acidente apenas isso aqui é um acidente porque da minha mãe e meu pai ter mentido. Ah, meu Deus do céu. Foi sem querer esse. Foi no ato de... Enfim. Foi um acidente. Você acha mesmo que eles vão me pagar pra eu deixar isso aqui? Não, eu que tenho que pagar pra estar aqui. Então, se você quiser contribuir com um pequeníssimo valor, é o valor do metrô. É o valor do metrô daqui de São Paulo. R$3,44 por mês, você ajuda a gente, ajuda muito a gente. Você pode dar mais também se quiser, você vai ver lá que tem mais, mas no R$3,44 já ajuda demais a gente a manter os voos aqui com esse nosso avião de plástico que às vezes dá problemas pra gente. Será que um dia eu vou parar de rir disso? Então é isso. Se você quiser ajudar, se você puder, se você achar, se sentir no seu coração que a gente aqui merece isso, R$3,44 por mês é a tua onda. É o Padrim, eu já usei o Padrim já, tem outros grandes projetos lá também, o Meteoro Brasil tá lá, é confiável. Pode ficar tranquilo que o dinheiro vai pra mim e 12% vai pra eles, pode ficar tranquilo. No final das contas eu só vou ganhar R$3 seu. Você vai pagar, mas você vai pagar só 44 centavos pro padrinho, é um jogo. Fala sério. Além desse recado, temos aqui também o nosso quadro, cara. O nosso quadro que é o interfone da cabine. O interfone da cabine é o seguinte: você aí que tem a sua reclamação com o que eu falei, achou ruim o que eu falei, achou bom o que eu falei, tem uma mensagem sobre o que eu falei, tem algo ruim pra falar sobre o que eu falei, tem algo bom pra falar sobre o que eu falei, tem um vídeo pra me mandar, tem uma história pra me mandar, tem algo pra me dizer, quer que sua voz ou que sua mensagem seja lida para os nossos 1 milhão de passageiros do Doce Som da Minha Voz, é muito simples, participe do quadro Interfone da Cabine. Interfone da Cabine, você manda aqui qualquer coisa pra gente. Eu vou até ler aqui, ó, a foto que tá no Instagram, @odossom. Envie sua mensagem, pergunta, reclamação, informação, história, notícia, vídeo, áudio por DM para o podcast. E ele será lido aqui ou ouvido aqui. Tá bom? Qualquer coisa. No Twitter ou no Instagram, @odossom. Temos os dois domínios. Beleza? Tá bom? Ô, carai. Opa! A gente tava caindo, mas graças a Deus tem alguém ligando. Já estão ligando? Eu não vou atender, não. Fica aí. Eu não sou obrigado. Eu falei que ia mandar, mas se eu não vou, vai ficar tocando. Foda-se. Fica tocando essa merda. Caguei.
Meu Deus do céu, eu vou ter que atender. Vamos ver aqui. Primeira mensagem aqui no interfone da cabine é do João Daniel. Ele mandou uma mensagem pra gente. Olá, ainda não ouvi, mas ouvirei agora. Também sou fã do Felipe Dilon. Abraço. Assinado JD. Ah, tá. Não é nada a mensagem. Porra, por que eu fui atender essa? Eu devia ter deixado. Ah, não. Importante também sempre deixar claro que eu serei educado com todas as pessoas que mandarem mensagem pra cá. Não importa se você mereça a minha educação ou não, eu farei de tudo pra ser educado com você. Esse aqui falou que não tinha ouvido ainda o episódio da semana, mas ele falou que também é fã do Felipe Dilon. É que eu sigo só o Felipe Dilon no Instagram com a conta do som da minha voz, do @som. É uma piada antiga que eu tenho na internet com o Felipe Dilon. Você que me acompanha há muito tempo entendeu a piada, você que não me acompanha não entendeu e nunca vai entender. Essa é a graça da piada, tá bom? Eu não sei se ele entendeu, ou não sei se ele é fã realmente do Felipe Dilon. Enfim. Temos aqui outra mensagem também. Vamos dar uma. Essa aqui é de ouvir. É de ouvir essa. Então tá bom, vamos ouvir então. Vamos ouvir essa. Oi, Robert, tudo certo? Aqui é o Raya Schmidt e eu gostaria de te perguntar se... Peraí, deixa eu tomar um pouco do meu café aqui. Muito bom esse café. Então, eu queria te perguntar se, assim... Peraí, deixa eu comer esse bolo aqui. Tá bom, querido. Nossa. Bolo de chocolate maravilhoso, cara. Meu Deus. Nossa. Peraí, isso é uma crítica? Então, Robert, eu queria te perguntar se, cara... Não, peraí, deixa eu me limpar Peraí, eu não tô entendendo. Que ficou tudo sujo aqui agora. Peraí que eu tô mastigando ainda. Isso é uma crítica. Pronto. Robert, eu queria te perguntar se... Caralho, cara, que sede. Peraí. Isso é uma crítica. Deixa eu só tomar uma água. Eu vou pegar um copo de água aqui. Não, eu não acredito. Isso é literalmente uma crítica ao podcast do Som da Minha Voz. Eu entendi. É importante, já que estão me criticando, é importante lembrar que teremos sorteio de canecas para quem entrar lá no Padrim. Eu vou sortear 3 canecas para quem assinar lá no Padrim. Uma caneca que eu mesmo fiz, uma caneca com uma estampa que eu mesmo fiz, postei lá no Instagram hoje. Não é uma caneca do Botafogo, sacou? Eu não sortearia uma caneca do Botafogo, a não ser que você queira uma caneca do Botafogo. Aí eu colocaria até lá para você, se você assinar o Padrim por causa disso. Mas a caneca do piloto ou caneca da pilota. Você vai ganhar, vai participar desse sorteio. Quem assinar lá no Padrim, eu vou mandar especialmente para sua casa, sem frete, sem nada, como um agradecimento por você ter ganhado essa competição de sorte. Entendeu? Mas eu entendi a crítica. A crítica é porque aqui no podcast eu às vezes estou falando uma coisa. Não é isso? É uma crítica, né? Às vezes eu estou falando uma coisa e aí do nada eu começo a comer uma coisa. Peraí que eu vou dar um gole no meu café, peraí. Eu entendi a crítica. É uma crítica, né? Eu acho que foi isso. Foi uma performance, foi uma crítica em forma de performance. Bom, cara, eu só tenho a dizer pra você que eu abracei essa crítica como um elogio. Porque pra mim, isso aí que você fez é exatamente o intuito desse podcast. O podcast onde o descontrole é certeiro, as intervenções da vida real acontecem o tempo inteiro. Se eu quero comer um bolo, eu vou comer a porra do bolo. Se eu quero tomar uma xícara de café, eu vou tomar a porra da xícara de café. Se eu quero falar palavrões, eu vou falar a porra do porra. Obrigado pela sua mensagem, tá bom? Big Brother começando daqui a pouco, né? Eu tenho certeza que a VTube vai sair. E eu preciso falar aqui da VTube um pouco, né? Vou falar um pouco, não vou deixar de falar da VTube. Eu não tenho nem esse podcast vai sair daqui a pouco, eu não tenho nem minhas dúvidas de que a VTube vai sair. A VTube vai sair e eu gosto da VTube no Big Brother. Eu adoro a VTube no Big Brother, porque
Eu adoro a víbora que ela é lá dentro. Eu adoro a víbora que ela é lá dentro. E mas ela não pode ir pra final sendo a víbora que ela é lá dentro. Ela tem que ser a víbora que ela é lá dentro e ter a sua queda. E a queda vai acontecer hoje. Aliás, eu tenho que parar de gravar esse podcast daqui a pouco, porque eu não posso perder isso. Não posso perder isso. Ela vai ter a sua queda. E aí, se ela não sair, isso aqui vai. Não. Mas se ela não sair, vocês vão ver que o meu roteiro é muito mais legal. Ela vai ter sua queda e aí o jogo vai continuar acontecendo de outra forma, sacou? Vai ser muito bom ver a VTube ser destroçada em seu primeiro paredão. Mas também acho que a gente pega um pouco pesado, cara. A gente pega um pouco pesado. Não é que ela é não é que ela é o Game of Thrones da vida. Não é isso, cara. É que o pai dela é o YouTube, não é isso? Ela é a VTube, tá no nome dela. O pai dela é o YouTube. E vocês sabem como o YouTube é um lugar onde os algoritmos estão sempre dominando a boca do balão. Os algoritmos são as coisas mais importantes ali. E o algoritmo é assim. Se aquela coisa tá dando certo, ele vai te mandar aquela coisa. Se aquela coisa não tá dando certa, ele vai para longe daquela coisa. Se aquela coisa está dando mais ou menos, ele vai mais ou menos naquela coisa. A VTube, ela é algoritmo. Eu sou o algoritmo da cabeça aos pés. Tá no nome dela e ela se orgulha disso, cara. Voltando a falar da minha triste trajetória na pandemia, cara. Ah, meu Deus do céu. Minha triste trajetória rumo à loucura na pandemia. Rumo à loucura na pandemia. Eu já falei aqui algumas vezes, de vez em quando, cara, e é foda, né, mano, porque a pandemia tem essas coisas, mas também tem o seu lado bom, que é o lado de você, quando sair na rua, colocar o raio da máscara na rua. Eu às vezes saio pra comprar no Carrefour, desculpa, às vezes eu preciso sair pra comprar no Carrefour, eu não tenho dinheiro pra ficar pedindo iFood o tempo todo, às vezes eu preciso sair pra comprar no Carrefour. Com todas as minhas críticas ao Carrefour, eu tenho uma que ganha de todas as críticas que eu tenho ao Carrefour, Carrefour, o negócio dos seguranças do Carrefour. Tem uma coisa que ganha, que ele é do lado da minha casa. E eu não tenho como eu não tenho como ir contra essa característica do Carrefour, que é muito favorável nesses tempos de pandemia. Mas eu vejo as pessoas na rua e algumas pessoas estão sem máscara. Coloca a porra da máscara. É a melhor coisa da pandemia, cara. É colocar a máscara no raio da sua cara. Lembra daquela época que tinha os lenhadores, que era um estilo de homem, os lenhadores, que eles eram todos bonitos, que eles eram barbudos e usavam camisa xadrez? Eles eram todos bonitos, cara. Sabe por quê? Peraí, deixa eu só dar uma cuspida aqui. Eles eram todos bonitos, cara, porque literalmente metade da cara deles estava tampada por causa da barba. Então por isso que eles eram bonitos. E a pandemia te fornece a possibilidade de fazer isso com uma desculpa maravilhosa, que é a própria pandemia. Coloca o raio da máscara. Eu saio na rua, eu vejo as pessoas de máscara, eu acho elas pessoas muito bonitas. Eu vejo as mulheres de máscara, eu falo, nossa, que mulher bonita. Eu vejo um homem de máscara, eu falo, nossa, que homem bonito. Nossa, engasguei aqui, cara. O que foi isso, hein? Foi a própria mão invisível do mercado me condenando por falar mal do Carrefour, mano. Mas eu falei bem logo depois, calma. Ela chegou um pouco atrasada. Ou é o lance dos anúncios. O lance dos anúncios que eu tava falando de trabalhar demais. E aí, velho, eu tava olhando isso. Todas as pessoas são bonitas, mas na verdade não é que elas são bonitas, cara. É que elas estão com metade do rosto tampado. Então aproveite essa oportunidade incrível que você tem de parecer bonito e tampe 50% do seu rosto com máscara, por favor. Por favor, que tal? Que tal? Eu tenho certeza que 100% das pessoas que eu olhei que eu achei bonito, na verdade são feias. Mas eu acho todas elas maravilhosamente lindas. Por quê? Porque elas estão de máscara. Igual um lenhador era na época que a gente gostava e falava que o lenhador era bonito. Deu pra entender o ponto? E é isso, mano. Eu tô chegando num ponto aqui na pandemia o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Esses dias eu tava meio mal. E aí eu falei, eu vou me dar um presente. E aí o bom dessas coisas, eu tenho até uma minha amiga Pimentel, ela tava falando esses dias, o bom de você cozinhar a sua própria comida, porque agora eu cozinho minha própria comida, né, cara? Depois que eu vi o Projota no Big Brother, eu falei, eu não posso virar isso. Então agora eu cozinho minha própria comida.
Depois que eu comecei a cozinhar minha própria comida, começou a virar um lance meio iguaria pedir uma coisa no iFood, sacou? Pedir uma coisa no iFood começou a virar um evento de me cuidar. Hoje eu quero me cuidar, então eu vou pedir uma coisinha no iFood pra eu ficar bem. E aí eu pedi um Burger King. Comi o Burger King igual um doido, cara. Comi o Burger King muito rápido. Que, aliás, é uma reclamação das pessoas que estão à minha volta, é que eu como comida muito rápido. Mas aí eu tenho a dizer que, na verdade, eu nasci na época errada. Exercerei meu poder de millennial, mesmo não sendo um millennial, e falarei que nasci na época errada. Primeiro, porque todos nós nascemos, não acredito que tenha uma pessoa por aí que acredite que nasceu na época certa com tudo isso que tá acontecendo. Eu nasci na época errada, cara, não é possível. A época certa não é essa da pandemia, cara, não é. Eu queria ter nascido em outra. Mas não só isso, cara. Eu não nasci só na época errada, eu nasci na cultura errada. Porque eu não sei se vocês sabem, vocês aí que assistem Estúdios Ghibli, vocês sabem, na cultura japonesa, as pessoas ficam extremamente assustadas porque eu como tudo muito rápido, fazendo barulho. E eu sei que eu como rápido porque quando eu era mais jovem, eu assisti os vídeos do Cauê Moura. E os vídeos do Cauê Moura tinham, sei lá, 10 minutos e eu assistia almoçando. Eu ainda assisto, aliás, mas na época eu assistia almoçando e o vídeo tinha 10 minutos e eu via pelo cronômetro do vídeo, em 3 minutos eu já tinha terminado de almoçar. Eu falei, tá, eu tenho um problema. Eu sei desse problema, mas eu prefiro assim, E aí eu descobri que na cultura dos japoneses, o educado é comer muito rápido e fazendo muito barulho. Porque quanto mais rápido você come e mais barulho você faz, mais significa que você está aproveitando aquela comida, e aproveitar a comida é uma das coisas mais básicas que você tem que fazer como ser humano. Então, além de eu ter nascido na época errada, eu nasci também na cultura errada. Então, se você tá reclamando do jeito que eu como, do jeito que eu mastigo, você tá sendo anti-sionista, sioniofóbico, como é que é? Tá sendo fobia com o oriental. Sempre que você faz isso, cara, por causa da cultura. Então, pelo amor de Deus, respeita o meu jeito de comer, cara. E aí eu pedi um Burger King, comi ele rapidão. E aí, depois que eu pedi o Burger King, eu ainda continuei meio triste. E eu falei, sionista é o nome? É esse o nome? Sionista? Eu não sei o nome da fobia com o oriental, porque eu não tenho. Eu não me importo com isso. Vocês que deveriam se importar. E aí eu pedi o Burger King, comi o Burger King, falei, ainda não preencheu o vazio do meu coração, cara. Ainda não preencheu o vazio do meu coração. E aí depois, velho, antes de dormir à noite, eu pedi um McDonald's. Porque eu falei assim, bom, se não deu certo com o fast food, eu vou tentar ver se dá certo com o outro. E eu lembro que nessa noite quando eu deitei pra dormir, eu falei assim, hoje o dia valeu a pena. Perceba que eu não falei que o dia foi bom, eu não falei que o dia foi ruim, eu falei o dia valeu a pena unicamente pelo fato de eu ter comido essas duas substâncias, o Burger King e o McDonald's ao mesmo tempo. E logo depois eu comecei a ficar um pouco preocupado com o lance do meu peso e da minha aparência, né? Mas se tem outra coisa, além de me deixar muito lindo de máscara, que a pandemia pode me proporcionar, é o fato de eu não precisar mais me preocupar com quão monstruoso eu estou parecendo. Se eu estou ficando muito gordo, se eu estou ficando muito... Eu não preciso me preocupar com isso. Eu sou um cara que se preocupa em não parecer muito gordo, sacou? Eu tenho um problema com isso. Eu não quero. E nesse dia eu comi 2 fast foods, eu fiquei, putz, será que eu vou entrar nesse vórtice? Depois eu pensei, mas qual o problema de eu entrar nesse vórtice? Não tem ninguém me vendo. Eu tô ficando em casa o tempo inteiro, com pessoas que moram comigo, eu não saio por aí, eu não tenho que fazer as pessoas ficarem assustadas com quão horrível e gordo eu devo estar. Não falando que uma coisa é associada à outra. De maneira alguma eu estou sendo gordofóbico. A fobia aqui é com vocês. Mas é que o mundo funciona meio dessa forma, né, cara? O mundo funciona dessa forma. Como é que funcionava o mundo? A gente era macaco, a gente tava andando no mundo. E aí a gente ficava andando por aí, tô andando por aí no mundo e tal.
E aí a gente viu um outro macaco e falava, aquele macaco ali é feio, nossa, macaco feio, macaco horrível, nossa, aí andava o outro macaco e ficava, aquele outro macaco é horroroso também, nossa, que macaco horrível. Aí andava outro macaco, nossa, que macaco lindo, nossa. Esse macaquinho, a gente até parava pra olhar ele passando assim, nossa, olha esse macaco e tudo mais. E aí ficava olhando e continuava olhando e falando, nossa, esse outro macaco é horrível, dá vontade até de vomitar. Até que teve um dia que a gente encontrou uma pedra lapidada, laminada, assim, ó, de alumínio, que refletia o nosso reflexo. E aí a gente teve esse susto na nossa vida que a gente notou, peraí, eu sou horroroso também. E eu tô julgando todos esses outros macacos porque eles ainda não se olharam no espelho e viram quanto eles... Mas eu também sou horroroso, cara. E aí a gente começou a falar, não é possível. Eu tô causando essa sensação horrível de ser asquerosamente feio pros outros desse jeito. E aí a gente começou a passar um pente nos pelos de macaco, a gente começou a passar uns cílios, botar uns cílios no pelo de macaco, começou a passar um batom, cuidando, coisa, para que quando eu estivesse na frente dos outros, eu não seja uma coisa ruim de olhar, entendeu? Porque a gente não quer dar o desprazer para quem tá em volta da gente ser um negócio ruim de olhar. É esse o lance todo. Tem gente que é meio contra. Tem gente que fala... Tem gente que fala, eu me arrumo pra mim mesmo. Eu me arrumo pra mim mesmo. Eu me arrumo pra mim mesmo. Eu me maquio pra mim mesmo. Eu cuido do meu corpo pra mim mesmo. Eu arrumo meu cabelo pra mim mesmo. Tem gente que fala isso. Agora eu te pergunto, por quê? Por que você faria isso pra si mesmo? Por quê? Não tem o menor sentido você fazer isso pra você mesmo. É o que eu tô falando, o negócio do macaco, cara. Qual é o motivo? O que muda pra você parecer mais bonito ou mais arrumado? É uma questão. Tem gente que é assim, tem gente que fala isso. E aí eu entendo que tem gente que fala, não, é uma questão de ritual pra mim, né? É uma questão de ritual, é ritualístico ali, eu me arrumar, eu passar uma coisa no meu cabelo, um creme no pé, um ritual. Aí eu até entendo. Só que eu também tenho que lembrar que rituais são facilmente substituíveis. Facilmente substituíveis. Faz um chá, faz um pentagrama no chão. Rituais são facilmente substituíveis, cara. Pra você ter isso aí que você consegue, essa autossatisfação, você consegue com outros rituais também. Ah, não, mas quando eu olho no espelho, eu gosto de me olhar no espelho. Não se olhe no espelho. Se você não se olhar no espelho, qual é a gente tá em pandemia, cara, é pra todo mundo ficar em casa. Tira os espelhos da sua casa, não se olhe no espelho. Qual a grande diferença vai fazer? Eu tô tentando me prender a isso. É esse o que eu tô tentando me prender. E é isso, mano, porque na época do macaco, e na época dos macacos era ainda mais complicado, porque quando a gente era macaco, a gente tinha ainda o perigo, foi bom a gente ter achado uma pedra laminada de alumínio pra gente ver como a gente é de verdade, porque tinha ainda o perigo antes, que era quando a gente se olhava no lago, e no reflexo do lago, e o lago, como vocês sabem, ele não fica parado, né, o lago ele fica mexendo, porque a água ela é toda maleável o tempo inteiro. Aliás, uma das coisas mais difíceis de se modelar em 3D é a água, porque ela fica toda mexendo o tempo todo, ela não é um sólido. Então era mais complicado ainda, porque a gente via os macacos na rua, lá na rua. A gente ficava falando, esse é feio, depois a gente se olhava no reflexo no lago e falava assim, nossa, mas eu sou pior ainda, porque eu olha só, velho, eu fico me mexendo, às vezes o meu olho tá no lugar da bochecha, às vezes a minha orelha tá no lugar da minha boca, eu fico mexendo o tempo inteiro, eu sou pior ainda, nossa, enquanto os outros têm o olho paradinho no mesmo lugar, a gente se olhava no reflexo do lago e falava, nossa, o meu não, velho, o meu fica balançando, que coisa estranha, ah, meu Deus. Então o espelho foi importante pra gente também, não vou tirar o mérito do espelho. Existe um furo de narrativa nessa minha história, porque isso seria facilmente resolvido se 2 macacos olhassem ao mesmo tempo na frente do lago e vissem, ah não, é a porra do lago que mexe, eu tô te olhando, você não é assim, você é uma pessoa com os objetos fixos na cara. Só que a gente tinha tanto medo de levar alguém pra olhar o lago com a gente e a gente ver o reflexo da outra pessoa no lago parado,
e ver que a gente era feio mesmo e que era horrível a gente aparecer na frente dos outros, que a gente nem levava ninguém, sacou? Quando a gente se olhava no lago, a gente só ficava extremamente preocupado e falava, nossa, eu não vou nem trazer outra pessoa aqui, prefiro me manter na dúvida. Que era exatamente o que eu devia ter feito com a droga da chave na minha mochila. Que agora eu sei que eu não sou uma pessoa que tem poderes psíquicos paranormais, com sonho. Meu Deus, eu tô ficando doido na quarentena. Outra coisa que eu tô tentando me prender também nessa coisa toda é que, putz, tá chegando o inverno, né? A gente tá no outono. Eu sou péssimo com estações do ano. Mas acho que a gente tá chegando no inverno, porque eu tô comendo mais. E tem todo um lance. É engraçado isso, porque isso realmente acontece, cara. Sempre que tá chegando o inverno, eu começo a comer mais mesmo, de fato. De fato, eu começo a comer mais. Eu fico com mais fome no inverno. E aí eu lembro dos ursos, né, cara? Os ursos são assim, eles comem bastante no inverno, antes do inverno, e na época do inverno eles dormem bastante, porque eles têm bastante energia pra queimar. Talvez eu esteja nessa fase. O urso é um mamífero, porra. Deve ter alguma coisa a ver. Eu tirei essa informação do meu rabo. Eu não sei, eu não tenho nenhuma base biológica pra dizer isso que eu tô falando. E eu te confesso que eu não vou ir atrás, porque eu não quero descobrir que, na verdade, eu só tô jogando minhas mágoas na comida e que eu não tenho nada a ver com o urso nesse sentido, mesmo com ele sendo mamífero. Eu prefiro me manter na ignorância nesse momento. E também a biologia não ordena muito o que a gente vai fazer também, não. Ordena? Ordena, então. A cultura também? A cultura também. A cultura também ordena muito o que a gente vai fazer. Mais? A cultura ordena mais? A cultura fala mais sobre nossas ações que a biologia? Interessante. Interessante. Dessa eu não estava sabendo. Interessante. Interessante. Tivemos aí o nosso interfone da cabine de hoje. Esses nossos grandes 2 participantes do interfone da cabine foram os caras que fizeram essa atividade que realmente acontece no mundo e que nós nunca vimos acontecer, mas se Hollywood diz que acontece, é porque acontece. Que é o ato de que no bailinho da escola ficam os meninos e as meninas de um lado e ninguém sabe quem é. Precisa ter um ali que vai começar a dançar. Então, esses aí abriram as porteiras agora para todo mundo mandar agora sua mensagem para @odossom. Eles mostraram ali, foram aí com toda a sua desenvoltura, dançaram primeiro, para que vocês fiquem tranquilos, que pior do que isso não dá para ser. Mentira, foi ótimo. Mas agora vocês ficam mais tranquilos. Puta, não, pode ser ruim assim, então eu vou mandar. Mandem aí para @odossom, Instagram, Twitter, qualquer rede social, a sua mensagem para o interfone da cabine. Beleza? Putz, eu fiz esse cansado, hein? Deu pra sentir daí? Foi mal. Agora eu tenho que ir embora. Eu vou começar a pousar o voo agora. Eu vou começar a pousar o nosso avião. Porque eu preciso ver a VTube saindo no Big Brother, cara. Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiro. Beijo. Tchau. Até a próxima. Espero vocês lá no grupo do Telegram. Essa semana nós falamos de Tiradentes, falamos de maconha, falamos da música Flores da Luísa Sonza, falamos de várias coisas lá. Vou tentar dar uma colada daqui a pouco lá também. Beijo, tchau, até a próxima.